Gabi, tem algo que eu falo que é o seguinte. Se o piloto de um avião tá servindo um cafezinho, quem tá pilotando o avião? Exatamente. Esse é o nosso negócio. Você é o piloto do avião, você é o piloto do seu negócio. Se você tá, ao invés de pilotando o seu negócio, servindo o seu cafezinho, atendendo, fazendo aquelas demandas que qualquer outra pessoa faria, não de forma diminutiva, mas que você conseguiria delegar e ser feito com excelência da mesma forma, que não tem necessidade de ser você ali na frente, então peraí, quem que tá na parte estratégica do meu negócio? Que é a parte mais importante. E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do EdusCast. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e eu estou muito bem acompanhada hoje. E já estava partilhando com a nossa convidada que ela é imersa no universo que eu sempre quis quando eu era pequena. Eu sou apaixonada até hoje na vida adulta pelo universo da papelaria e estou aqui com a Mari Almeida. Muito bem-vinda, Mari. Prazer, Gabi. Obrigada pelo convite. Só para contextualizar para a galera de casa, a Mari é criadora do método Mais de Mari, que já transformou a vida de mais de 7.000 mulheres, com método de venda, né, para ajudar as mulheres a mudarem a vida delas e venderem de uma forma mais eficaz. E eu queria já entender um pouquinho de você, de como começou essa paixão com a papelaria especificamente. Que é uma coisa que eu acho que toda menina tem isso, né? Nossa, demais. As suas loucas por papelaria, que gostam disso, né? E colecionava aquelas folhas diferentes. Exato! Eu falo que eu acho que até pouco tempo atrás eu tinha uma pastinha de folhas ainda de fichário que a gente trocava na escola. Cara, eu acho que na casa da minha mãe deve ter alguma coisa ainda. Acho que todo mundo já passou por essa fase. Então, acho que tudo começa há muito tempo, sabe? Eu sempre fui, assim, acho que como todas as meninas, né? Gostei de papelaria, sempre gostei muito e sempre desejei ter isso, mas nunca tive condições. Na verdade, eu vim de uma família muito humilde. E eu conto um pouquinho dessa história até porque muitas pessoas acham que para começar algo você já tem que nascer assim, né? Ou você precisa ter uma família já com alguma coisa. E não, gente, eu nasci numa família muito humilde mesmo. E sempre estudei em escola pública. Nunca tive condições, assim, de ter o bom e do melhor. Pelo contrário, eu me lembro que com 12 anos eu fazia faxina em casa de família. Eu lembro que o meu primeiro saláriozinho, assim, que era 10, 15 reais, 20 reais que eu ia juntando, eu comprei um ventilador de teto, que era pro meu quarto. E passei por muitas dificuldades, assim. Eu me lembro de coisas que eu sempre falo, e eu falo como um motivo de muito orgulho hoje, mas justamente para me lembrar de onde eu vim, que eu me lembro de um Natal, Gabi, que a minha mãe, na época, a gente não tinha nada, assim. Acho que a gente tinha pouca coisa em casa. Eu nunca passei fome, mas passamos muitas dificuldades. E eu lembro de um Natal que a minha mãe, assim, no dia da véspera de Natal, a gente não tinha nada para fazer. A gente via as pessoas enfeitando casa, porque hoje não, né? Mas na época, uns anos atrás, sim. era a festa do ano, né? A gente se preparava para isso. E eu me lembro de um Natal, chegou na véspera do Natal, a gente não tinha nada em casa. E eu me lembro que minha mãe recebeu alguma coisa que ela tinha vendido, ela comprou um frango, ela dividiu no meio e comprou, e usou, né? Fez metade na véspera de Natal e metade no Natal. Então, a minha história, ela começou assim, num cenário muito humilde mesmo. Sempre estudei em escola pública, me formei em magistério. Então, aí já veio essa paixão de papelaria, né? Já introduzindo ali no ensino médio, eu me formei em magistério. Exerci a profissão, fui professora durante 3 anos e fui para a faculdade de engenharia de produção. Me formei em engenharia de produção, entrei numa faculdade pública, que é a Universidade Federal Fluminense. E tudo isso, assim, sem ter condição. Então, eu me lembro muito de quando eu quis entrar na faculdade e a gente sempre pensa na faculdade, pensa nos custos. Eu sabia que eu não poderia pagar nada, eu não poderia entrar numa faculdade particular, por exemplo. Então, eu também não tinha condições de fazer um curso preparatório, pago. Então, a minha família realmente era muito humilde. E eu fiz um curso social que a gente tinha, fiz o Enem, consegui passar, entrei numa faculdade pública, que é uma bem conceituada, federal, consegui fazer. Mas a minha paixão por papelaria, ela já estava ali. Porque eu me formei em magistério e eu exercia essa profissão. E quando a gente é professora, quem é professora sabe que a gente mexe com papel o tempo inteiro. E eu amava, eu sempre amei lecionar. Eu falo que é daí que veio a minha didática, porque durante 3 anos eu dei aula para educação infantil. Então eu trabalhei com crianças de 5, 6 anos, alfabetizando, essa etapa gostosa. E são coisas que eu sempre amei. Papelaria, ensinar, criança. Então esse universo me fazia muito bem. No meio disso tudo,
ainda tinha essa paixão por papelaria, mas eu nunca tinha visto isso como um negócio. Nunca tinha passado pela minha cabeça isso, sabe? Eu acredito como a maior parte das pessoas que gostam de algo, mas às vezes não veem naquilo um tipo de negócio, né? Enfim, segui a vida e comecei a trabalhar com vendas. Na verdade, desde criança também, minha mãe fazia queijo, eu vendia, saía na rua de porta em porta. Então, praticamente de berço a possibilidade de vender. Eu sempre entendi, na verdade, foi isso. Eu sempre entendi que quando a gente sabe vender alguma coisa, você sempre vai ter dinheiro no bolso. Eu sempre tenho isso na minha cabeça. Se você sabe vender, você sempre vai ter algum dinheiro. E então, quando eu era criança, eu vendia, ajudava minha mãe, né, de alguma forma. Meu pai tirava leite, fazia queijo. Então, eu e minha irmã saía na rua para vender, em escolas, enfim, a gente sempre passou por essa etapa de vendas. Teve uma fase que eu me lembro que eu estudava ali, acho que na 7ª série, 6ª série mais ou menos, que eu estudava à tarde. Eu estudava de manhã, na verdade, então eu chegava na hora do almoço, almoçava, tomava banho e eu descia pro ponto de ônibus na esquina de casa para eu vender doce. Eu ficava no ponto de ônibus, descia com uma mesa e potinho de doce de amendoim, bala, e eu ficava no ponto de ônibus vendendo. Então, a venda, ela sempre fez parte da minha vida. E quando veio essa etapa, né, da adolescência, da juventude, tava uma fase do marketing de relacionamentos. Que eram as empresas, né? Grandes empresas, Rinodê, várias empresas, que o foco sempre foram as vendas. E eu vi ali, uma oportunidade de eu fazer algum dinheiro, uma renda extra, fazer algo a mais. Eu precisava disso, eu sempre ansiei muito por ter a minha liberdade, a minha independência, conseguir fazer isso. E eu comecei a trabalhar nessa área, vendendo, mostrando produto, enfim, eu vivia isso também como uma renda extra. Foi quando eu estava finalizando a minha faculdade, e aí eu fazia faculdade, uma faculdade que era integral, eu trabalhava ainda como professora e eu ainda tinha essa venda como uma renda extra. Meu Deus, mulher, vivia como? Não tinha. Era realmente a construção, né? Eu falo que chega uma etapa, eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento da vida, que você está construindo aquilo que você quer chegar, aquele lugar que você quer chegar, você passa por essa construção. E na minha vida foi a partir daí. Então, a minha faculdade era integral, eu conciliava horário, conseguia dar aula, ainda fazia essas vendas, e foi quando eu conheci Alan. Alan, ele veio como uma... Ele chegou na minha vida nessa parte das vendas, porque ele fazia treinamentos de vendas para o Brasil inteiro também. Ele tinha uma equipe e tudo, e eu conheci o Alan e eu gostava muito de vendas. E ele também gostava muito de vendas. Foi quando a gente se conheceu. Com 6 meses, a gente namorou, noivou e casou. Caramba! E aí eu me mudei para Belo Horizonte, foi exatamente assim. Eu acho que a gente se viu umas 5, 6 vezes antes de casar, mais ou menos isso. E aí eu fui para Belo Horizonte, e quando eu fui para Belo Horizonte, eu ainda estava finalizando a minha faculdade, eu ainda estava nesse cenário, né? E aí, quando eu fui para Belo Horizonte, foi basicamente uma mudança completa de vida, porque lá eu não tinha minha família, lá eu estava sozinha, né? Não conhecia ninguém. E quando eu fui para lá, a gente sempre quis uma construção de algo. Só que eu acho que tem um momento também que você quer algo, mas você não sabe por onde começar ou o que fazer. Então a gente tentou várias coisas. A gente tentou outras empresas, a gente tentou outros negócios e muitas coisas não saíam do jeito que a gente planejava. Eu cheguei a começar a fazer um estágio na MRV, uma grande empresa que eu, inclusive, tenho muita gratidão, porque lá eu aprendi muita coisa. Eu fazia esse estágio, mas eu me vi num cenário onde eu construía aquilo, eu trabalhava, eu ganhava o meu dinheiro, era R$1.000 na época. Eu estava finalizando meu estágio, né? Estava finalizando a engenharia de produção e na época eu ganhava R$1.000. Eu lembro que eu saía de casa umas 5h30, 6 horas. E como era um estágio, eu voltava para casa umas 16 horas. Eu pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, porque era muito longe, eram uns 40, 50 minutos de casa. Então era muito desgastante. Apesar de ser algo que eu gostava de fazer, não era algo que eu me via fazendo por muito tempo. Principalmente, eu falo que eu sempre tive um sonho de ser mãe, eu sempre tive um sonho, sabe, de realmente viver com a minha filha. Então, quando eu olhava para esse cenário, eu olhava, poxa, um dia eu quero ser mãe. Como é que eu vou conseguir nessa correria toda, saindo de manhã, voltando para casa à noite, muitas das vezes não tendo tempo para nada. E aí foi quando, depois de já termos tentado várias coisas, eu pensei, chegou a pandemia, e aí quando chegou a pandemia eu pensei, pronto, agora se todo mundo está sendo mandado embora, quem sou eu?
estagiária, acabei de chegar na empresa, não tenho um diferencial assim, eu vou ser uma das próximas. E eu não sei se você lembra, mas foi um período onde muita gente foi mandada embora. Sim, demais. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Que é uma semana, aí se estendeu para um mês, 3 meses. Foi desespero total. Desesperador. E essa instabilidade nunca foi algo que combinou comigo. Eu sempre gostei de... Peraí, pode ter isso daqui, mas eu quero saber qual é a vida que eu tenho, como que eu sempre gostei de saber onde eu tô pisando, sabe? E quando você trabalha pra alguém, você não tem isso. Porque hoje você tá de um jeito, talvez amanhã você pode não tá ali mais. E quando surgiu a pandemia, essa instabilidade me fazia muito mal. Porque eu não sabia como seria e, na verdade, a gente não sabia nem do cenário no geral. Quando é que ia acabar, o que ia acontecer, era uma dúvida muito grande. Isso, para mim, foi um estalo. Foi realmente um estalo, foi uma mudança de mentalidade de que eu precisava ter algo meu. Então, a gente já tinha tentado várias coisas, a gente já tinha testado sociedades, tentado outros negócios, mas naquele momento em especial, eu falo que chega um momento que você vê que é o ponto de ruptura, onde começa uma nova história para você. Para mim, foi ali, na pandemia, onde eu me vi numa situação que eu não queria viver, que era essa instabilidade de depender de alguém para eu conseguir viver a vida que eu estava vivendo. E aí eu tive uma ideia de... Sempre gostei de papelaria, isso sempre viveu em mim, eu sempre gostei muito disso, sempre quis ter o meu negócio. E eu me lembro que um dia, assim, rolando pelo Instagram, vendo algumas coisas, eu tava morando em BH já, e eu me lembro que eu vi um post, alguma coisa, uma foto de alguém, de uma menina que morava em Volta Redonda. E era uma conhecida minha, assim, mas bem... que eu vi, assim, aleatoriamente. E ela tinha postado uma foto de uma mesa com vários produtos prontos. Eram cadernetas de saúde. E aquilo era lindo, fofo. Era uma coisa que, assim, eu sempre amei fazer. Eu achava maravilhoso. Sempre que eu via uma foto de um produto de papelaria, me chamava a atenção. Porque, de novo, desde muito nova, Sim. eu sempre gostei dessas coisas fofinhas, delicadas. E aí, eu lembro que ela era mãe, então ela tinha uma bebê ali de uns 1 ano e pouco, 2 anos, e aquilo pra mim foi um estalo. Eu pensei, pronto, por que eu não faço algo de um produto, voltado para um produto que eu gosto de fazer, que tem a ver comigo, que eu posso começar dali e eu posso dar um start em algo que, quem sabe, vai ser uma renda extra, eu vou começar ali a ganhar algum dinheiro, se acontecer alguma coisa, eu for mandada embora, eu tenho alguma coisa ali também, não vou ficar no 0 a 0. E aí veio essa ideia, mas eu não sabia o que fazer. Eu só sei que eu tive uma ideia de, bom, eu quero fazer alguma coisa de produto de papelaria, mas não sabia o que, não sabia como, qual que era o início, o que eu ia fazer. E aí, na época, não tinha... Hoje, obviamente, a gente tem muitos, né? Eu dou uma aula gratuita, né? A gente tem um curso, tem um método Mari, que depois a gente vai falar sobre ele. Mas hoje tem todo um treinamento para quem quer começar. Na minha época, não tinha. Então, era assim, eram coisas muito aleatórias, muito... Você modelava um ou outro e aí juntava numa ideia muito maluca, tipo, vou fazer isso que vai ter que dar certo. Exatamente, não tinha do início ao fim, sabe? Não tinha um passo a passo, não tinha nada disso. Hoje é muito, não que seja fácil, né? Mas é muito simples você começar, porque você já tem alguém que trilhou esse caminho para te falar, olha, vai por aqui, compra isso, acessa aquilo, faz assim. Então, conhecimento hoje é muito importante, né? E naquela época não tinha tanto assim. Então, como é que eu ia começar? Eu não tinha nem dinheiro, porque, lembrando, eu trabalhava, era estagiária e ganhava R$1.000. Nessa época, a gente morava numa casa emprestada ainda. Então, era contando moedas, sabe? A gente realmente passou por essa fase. E aí, eu comecei a assistir alguns vídeos, assim, bem aleatórios de talvez o que a pessoa precisava. E aí assistia um story, as pessoas não falavam, né, muito sobre o que usava, como fazia, o que fazia. E às vezes eu assistia um story e via ali um equipamentozinho lá no fundo. Aí eu ia lá e pesquisava o que poderia ser aquilo. Ou perguntava, mas muitas das vezes as pessoas não respondiam. E aí eu pensei o seguinte, eu lembro de ter sentado com ela e falei, olha... Eu tenho essa ideia de fazer produto de papelaria, não sei como vai ser, não sei como começar, não sei o que precisa, não sei se vai dar certo, porque a gente nunca sabe, esse é um ponto, né? A gente nunca sabe se vai dar certo até começar e fazer. Então, não sabia, não sei qual que vai ser esse resultado, mas é uma tentativa, é uma chance. E aí eu lembro de a gente falar assim, olha, eu acho que precisa comprar uma impressora, mas se tudo der errado... a gente pega e vende. A gente não perde nada com isso. E aí, nessa época, nem cartão eu tinha.
Eu lembro de ter pegado um cartão emprestado com meu sogro, comprei uma impressora, e aí isso eu ainda trabalhava fora, saía todo dia, era CLT, isso tudo. E peguei esse cartão emprestado, comprei uma impressora e comecei a testar. Testava montar um caderno, não sabia mexer em programa, não sabia fazer nada. Alan tinha algum conhecimento disso, então ele fazia, eu olhava, ia pesquisando, e aí depois eu fazia. Eu geralmente fazia o seguinte, eu deixava imprimindo, saía, e Alan, como ele fazia trabalho em casa, né, home office, como ele fazia as coisas dele já, ele deixava imprimindo, ele ia colocando para imprimir, e aí quando eu chegava, eu montava o produto, muitas das vezes virando madrugadas, e foi assim que a ideia da papelaria começou. Não foi com nada instagramável, eu falo que não foi num lugar bonito, como muitas pessoas esperam, né? Acho que as pessoas esperam muito um lugar perfeito. Ai, quando estiver tudo pronto eu vou fazer. E nunca vai estar. Nunca vai estar. Tem uma frase que a gente sempre fala que é: se você começou, passou 6 meses, passou 1 ano, e você viu que você começou muito bem, se tá tudo bem, tá tudo lindo, você começou tarde demais. Porque você nunca vai esperar estar perfeito para começar, porque nunca vai estar. E se está, você já começou tarde. Você já poderia estar fazendo o seu dinheiro, você já poderia ter construído o seu negócio, já poderia ter testado muita coisa naquele momento. Então, pra gente também sempre foi assim: bom, vamos fazer? Não vai ser perfeito, mas vai ser o meu melhor. E aí eu comecei a fazer esses produtos de papelaria. De novo, eu falo que eu olho para trás e eu sinto vergonha dos produtos, porque comparado com a qualidade que tem hoje, nem se compara. Só que foi lá que nasceu. E é esse o sentimento que a gente tem que ter. Olhar lá para trás e falar: nossa, que vergonha, como é que eu vendi isso? Mas teve um começo e a história, ela se começa assim, né? E aí, quando eu comecei a fazer esses produtos, comecei ali oferecendo para família, amigos, né? Eu morava em BH, então eu comecei a mostrar muito para minha irmã é professora também. Então eu mostrei para minha irmã, mostrei para minha cunhada, que ela era enfermeira. Então as pessoas foram mostrando para outras pessoas, foi assim. E aí quando a minha irmã começou a mostrar, eu postei, e aí foi pro Instagram, não sabia, não tinha aquela ideia do que era um Instagram profissional, então eu postava no meu, comecei pelo meu mesmo, mostrar os produtos, começou a ter pedido. E aí eu falo que a sensação da primeira venda e das primeiras vendas, ela é tão gostosa. Aliás, ela é mais gostosa, muitas das vezes, do que quando você já está fazendo muito dinheiro. Porque é aquele sentimento inicial de tá validado, dá certo. Ai, deve ser perfeito. Porque é aquele sentimento que acho que todo mundo espera, que é começar alguma coisa para dar certo. Então você começa, você faz o produto e você sempre fica naquela expectativa, né? E as primeiras vendas é o que quebra a expectativa, porque já vai te dar o resultado, né? Te mostra o resultado, que é o que você está buscando. Então essa sensação, ela é muito gostosa de, peraí, tá dando certo. O que foi uma vez uma ideia, agora realmente está se concretizando. O que talvez era só um sonho, uma perspectiva, agora está acontecendo. E foi o que aconteceu. E aí começaram a ter alguns pedidos, 1, 2, 3, e foi assim. E junto com isso a gente vai testando, entendendo, porque, de novo, não tinha ninguém que me ensinasse. Então eu cometi vários erros, comprando equipamento que não precisava, investi errado, comprei material que não dava certo, enfim, isso tudo nesse trajeto, né? Então as coisas foram acontecendo, e aí aconteceu no primeiro mês ali, vendendo para família, amigo, eu já tinha vendido o que eu faturava trabalhando CLT. Que era saindo todo dia de casa cedo, voltando tarde, 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, aquela instabilidade, peraí, não sei, né, como que vai ser. E aí isso me deu um abrir dos olhos de: tem alguma coisa aqui. Foi aí que você decidiu que você ia viver disso? Foi aí que eu decidi que eu ia viver disso. Não teve medo? Tive. E eu acho que todo mundo vai ter. Quando você começa algo que você não sabe o que vai acontecer, porque ninguém sabe. Você não vai começar um negócio hoje sabendo que amanhã você vai fazer X, depois de amanhã você... Não é. Você vai fazer. Só que eu falo que eu tinha muito mais medo de continuar do jeito que eu tava. Então, sempre que alguém pergunta, tá, tem medo? Tem, eu tive medo. Mas eu tinha tanta vontade de vencer, de crescer, de ter algo meu, que isso passou por cima. Então, será que eu não tive medo de ter pegado um cartão emprestado e comprado uma impressora que talvez eu nem conseguiria pagar? Tive. Mas aquela sede, eu falo que existe uma obstinação de vencer, de querer, de fazer, que ela supera todo medo. Porque o medo, ele paralisa. Então,
se você se deixar levar por todo medo que você tem, você não faz nada. Você vai ter medo de começar, você vai ter medo de vender, você vai ter medo de oferecer, você vai ter medo de tirar foto, você vai ter medo de fazer um vídeo. Você sempre vai ter medo do desconhecido. O desconhecido, ele sempre assusta, né? Quando eu engravidei, eu tive medo. Porque eu não sabia como ia ser o parto, como que seria. A gente sempre vai ter medo. Então, o desconhecido, ele causa isso. Só que eu tinha muito mais medo de continuar do jeito que eu tava. Então, eu não olhei pra isso. Eu fui... aquele clichê, né? Mas os clichês são clichês por algum motivo. Eu vai com medo mesmo. E eu fui. Só que nesse momento foi quando eu decidi viver de papelaria, mas ainda existia uma dúvida de, peraí, existe uma oportunidade, mas como? Porque agora é aquele primeiro sentimento de estar validado, dá certo. Porque quem vende 1 vende 10, quem vende 10 vende 100, quem vende 100 vende 1000. Mas como que eu faço para trilhar esse caminho? Que eu não sabia. Eu tinha que realmente trilhá-lo sozinha, né? Realmente fazer acontecer para eu entender como que seria. E aí, primeiro mês foi assim. E aí, chamou atenção. E aí, teve algo super legal que pra mim, foi muito interessante, porque quem comprava de mim eram pessoas de outro estado, porque minha irmã morava em outro estado, né? Eu tinha me mudado para Belo Horizonte. Então, quando teve essas vendas, eu tive que aprender a enviar pelos correios. Eu tive que aprender a embalar o meu pedido. Então, eu fui aprendendo tudo na prática, testando. Tem uma coisa que eu brinco com os meus alunos, que é: tá na dúvida? Faz isso daqui, ó. Tá na dúvida? Testa. Faz e vê como que vai ser. E aí, eu fui testando. Como que envia? Envia de um jeito, amassa um pouquinho. Vamos mudar? Envia de outro jeito? Perfeito. E aí, a gente vai ajustando. E isso me deu uma certeza daquilo que estava acontecendo. E aí, quando começou isso de enviar, a gente teve uma ideia que era o seguinte: se a gente está enviando para Volta Redonda, se a gente está enviando para Piraí, por que não enviar para o Brasil inteiro? Qual que é a diferença? O trabalho é esse, a gente está fazendo assim mesmo. O que muda? Não muda nada, muda são as pessoas que estão comprando. E aí, Alan tinha, há um tempo, uma empresa já, ele era sócio de uma empresa que eles eram muito voltados para o digital. Eu não sabia nada de digital. Então, eu sempre eu vim do tradicional. Você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai entrar num trabalho CLT, você vai assinar carteira, você vai crescer dentro dessa empresa. Eu sempre tive essa cabeça do CLT, do tradicional. Eu fui criada para isso. Eu falo que eu fui criada para trabalhar. Era a minha visão, né? Você tem que trabalhar, você tem que fazer isso. E o Alan já era a outra visão que saía de fora dessa caixa. Era a visão mais visionária mesmo. E aí ele trouxe uma ideia que era o seguinte: por que a gente não faz um site para as pessoas comprarem esse produto? Porque como eu trabalhava, eu não conseguia ficar atendendo um por um no Instagram. Então, eu trabalhava, chegava em casa ali 4 ou 5 horas da tarde, aí que eu ia atender, postar foto, aí que eu ia fazer o trabalho digital, né? Mas muitas das vezes virando madrugada, para no outro dia trabalhar de novo. Então, a gente pensou o seguinte: por que a gente não faz, então, um site? E aí, a gente vende por esse site. E o Alan sabia fazer tráfego pago, porque ele já tinha feito isso antes na empresa que ele era sócio. E aí a gente falou: bom, vamos testar de novo. Não tem como saber se vai dar certo, se vai dar errado. A gente pegou o pouco dinheiro que a gente tinha, mas era assim, o pouco que a gente não podia. Sabe aquele dinheiro que você não pode gastar? A gente pegou e a gente investiu nesse mês em tráfego pago. Foi a primeira vez que eu vi na prática o que era tráfego pago. Porque a gente já tinha feito outras coisas, eu sabia, entendia, mas não com algo que a gente conseguisse ver ali acontecendo. E nesse primeiro mês, eu não me lembro, assim, quanto que foi investido, Gabi, mas eu lembro que era um valor, assim, pequeno. E eu lembro que não era nem um mês completo, acho que era lá uns 15 dias faltando pro mês acabar. A gente vendeu R$8.000. Caramba! Quase um ano do seu trabalho. Quase um ano do meu trabalho. E aí eu falo que foi nessa hora que eu falei: eu vou viver disso daqui. Porque a minha visão, o que muitas pessoas acham muitas vezes, é que você vai deixar de fazer o que você faz para você testar o que você quer no digital. Eu falo que comigo não foi assim, por isso que eu não falo que você tem que fazer assim. Comigo eu trabalhava CLT, eu fiz o digital em paralelo, eu comecei o meu negócio em paralelo até o ponto dele ser a validação do que eu queria e eu poder abrir mão do meu trabalho tranquilamente. Mas nessa fase do site, vocês ainda lançaram um site para vender os produtos que você produzia? Os produtos, exatamente. Mas quando que você chegou no digital, então? Aí vai ser o seguinte, isso daí foi em junho de 2020. Junho de 2020 foi o primeiro mês que a gente fez a venda dos nossos produtos pela internet, de fato, para pessoas que a gente não conhecia. E isso me
encantou os olhos. E aí a gente falou o seguinte, bom, vamos fazer de novo. Próximo mês, agora a gente vai investir mais em tráfego. Eu lembro que o segundo mês foi 20 mil, o terceiro mês 40 mil. E isso foi crescendo. Você produzindo essa quantidade, escalando essa... Produzindo sozinha. Isso com uma impressorazinha. E aí era uma loucura. Eu acho que é a dor do crescimento que todo mundo que cresce tem, que é você se ajustar rápido. Eu falo que o empreendedor, ele vai trocar o pneu do carro com o carro andando. Porque... Ai, a gente usa muito essa frase aqui no Eduz. E é a mais pura realidade. Vai acontecer, você vai ralar o dedinho ali, mas o carro vai andar. É isso daí. Não tem como você parar tudo pra você consertar. Não tem. Peraí, eu não tenho uma impressora adequada ou eu não tenho algo adequado. Eu vou parar, vou arrumar e vou voltar. Não, só nisso daí você já perdeu tempo de estrada. Então você não vai fazer isso. Então a gente foi fazendo tudo isso junto. E aí compra mais uma impressora, arruma um outro equipamento e ajusta isso e tudo. Tanto que isso aconteceu no primeiro mês, do 8 mil. No segundo mês, que foi quando a gente vendeu 20 mil, foi quando eu pedi conta. Porque aí eu falei, olha, se eu fazendo em paralelo tá tendo esse resultado, imagina me dedicando 100% a isso. Foi quando eu pedi conta e aí eu comecei a me dedicar integralmente a Mais de Mari papelaria ainda. Só que o que aconteceu? Nos primeiros 6 meses da Mais de Mari papelaria, a gente já tinha faturado 350 mil em vendas no e-commerce. Caramba! No primeiro ano, a gente bateu mais de 1 milhão em vendas. E isso de dentro de casa. Lógico que depois a gente teve mais 2 pessoas no time ali ajudando, porque aí eu já comecei a delegar uma pessoa para montar o produto, outra para me ajudar a embalar, mas tudo ali, dentro de casa, na casa emprestada. Aí eu falo que a gente foi expulso da nossa casa, porque o que era casa virou só escritório e a gente se mudou para ali ficar só o escritório. Só que quando isso começou a acontecer, outras pessoas que queriam começar uma papelaria, que queriam ter o seu próprio negócio, ou que já tinham, mas não tinham resultado, começou a perguntar. Mari, como é que você fez isso? Fornecedores, como que colocou preço? Como que vende assim? Porque a gente mostrava. Era coisa de 100 envios por dia. Era a gente indo nos correios todos os dias com caixas e caixas de envios. E aí as pessoas começaram a perguntar. Só que a gente não tinha vazão para responder. Era essa loucura de quem está fazendo acontecer ao mesmo tempo. E foi quando veio a ideia do método. A gente queria falar com essas pessoas, a gente queria ensinar tudo isso, mas como? Aí veio a ideia da gente criar um método Mais de Mari, que era ensinar exatamente todo o passo a passo que eu fiz na papelaria, para que essas pessoas pudessem fazer, porém, de forma simples, didática, prática, sem teoria, porque a gente entendeu todo o processo na prática. Sim, e é muito mais gostosinho você viver a vida com os erros dos outros, aprender com os erros dos outros. Uhum. Então, como você já tinha passado pelas penas do processo de construir um negócio assim, o método veio para facilitar a vida da galera, que não vai precisar errar o que a Mari já errou. Exatamente. É o investimento para você não errar no que eu errei. Exatamente esse processo. Então, dentro do método Mais de Mari, eu ensino desde a produção do produto, que é o que eu fiz ali todo passo a passo, até a venda desse produto, que hoje é o que trava a maioria das pessoas em qualquer mercado, não só no mercado de papelaria, em qualquer mercado, no mercado digital especificamente, em qualquer outro tipo de produto, que muitas das vezes sabe produzir. E aí eu falo sobre produzir tudo, sobre a produção de conteúdo, sobre a produção do seu infoproduto ou do seu produto físico. Sabe fazer isso, mas não sabe ir para esse outro passo, que é o passo da venda, que é o que realmente vai colocar dinheiro no seu bolso. Porque eu costumo falar o seguinte: a venda, ela é o pulmão da empresa. Seja ela um e-commerce, seja ela o seu próprio negócio, o seu produto, o seu infoproduto. A venda é o que vai sustentar o seu negócio, porque é dali que vem o seu faturamento, é dali que vem o seu crescimento. Então, se você não sabe escalar isso, se você não sabe vender, você está refém de pequenos resultados. E muitas das vezes as pessoas param, fracassam, se frustram, né? Justamente porque não ultrapassaram essa barreira do vender. E o método Mais de Mari, ele veio justamente não só para produção, mas para ensinar também toda esse destravar das vendas. E o método, ele foi seu primeiro produto no digital? Foi o meu primeiro produto no digital. Eu lembro que a primeira turma do método Mais de Mari, a gente fez 100% orgânico, a gente não investiu tráfego, porque justamente o método Mais de Mari, ele veio com essa ideia de, vamos pegar toda essa galera que tá perguntando e a gente coloca elas numa sala e aí a gente ensina para elas. Não era um curso gravado, a princípio, o método Mais de Mari. Ele era uma imersão ao vivo, que eu fazia durante um fim de semana inteiro, de manhã até de noite, onde eu colocava todo mundo numa sala, falava sobre todos os pilares e aí eu ia tirando dúvida de todo mundo.
Porque essa era a ideia central do método. Só que chegou uma hora que ficou inviável. Não dá pra Não escalar. dá, exatamente. E nem dá pra dar todo esse acompanhamento ao vivo, né? Porque as pessoas elas vão tendo dúvidas no decorrer do processo e tinham muitas outras coisas que eu queria ensinar que precisavam ser gravadas. E aí o método Mais de Mari se tornou o que é hoje, que são mais de 300 aulas práticas, a gente tem todo um time de suporte preparado, que é realmente, hoje ele é o grande diferencial do mercado de papelaria, que é toda essa produção, ferramentas, vendas, acompanhamento, que é o que a gente faz com os alunos. Ai, que incrível. Eu tô encantada. Só pela possibilidade de você poder trabalhar com algo que você já curtia desde sempre. Eu entendo que, vida adulta, a gente precisa se ater às possibilidades financeiras para efetivamente migrar e construir um negócio e tudo mais. Sim. Mas, além disso, você acha que a gente precisa levar em consideração outros critérios para construir um negócio que seja forte, que a gente entenda? O que eu preciso olhar para, às vezes, um dom ou um talento que eu tenho e tenho o desejo de monetizá-lo, mas para que eu preciso olhar para transformá-lo efetivamente num negócio? De que, olha, ele tá despontando nesse quesito, então acho que vai dar bom, vai dar certo. Eu acho que a gente nunca vai ter nada pronto. Só que você sempre tem algo que você pode construir. Então, por exemplo, quando a gente fala de um produto digital, que hoje é o grande foco das pessoas, né? Todo mundo sabe alguma coisa que outra pessoa não sabe. Então, às vezes a gente fica procurando demais, né? O que eu posso fazer? Hoje, se você tem algo que você gosta de fazer, eu falo bem sobre determinado assunto, ou eu gosto mais de determinado assunto, ou eu faço algo que eu faço diferente, eu costuro diferente, ou eu monto um bolo diferente, você tem um produto. E às vezes a gente fica muito limitado do, mas eu não sou o melhor naquilo, né? Ou talvez tem outras pessoas que façam, só que tem muitas pessoas que gostariam de aprender também do jeito que você ensina. Então, todo mundo tem um produto que pode ser construído, né? E, na verdade, Gabi, esse produto, esse seu negócio, muitas das vezes a gente visa muito... Fala-se muito no digital hoje sobre dinheiro, né? Mas ter o seu próprio negócio é libertador em todos os sentidos. Hoje, por exemplo, eu tenho uma neném. Então, ela tem 3 anos e ela fica comigo. Eu trabalho com ela, eu faço tudo com ela, eu gravo os vídeos com ela. É lógico que ela tem hoje o período da escolinha, que esse ano ela entrou na escolinha, mas até o momento eu sempre fiz tudo com ela. Então, por exemplo, o método Mais de Mari, ele surgiu muito recente. A gente está em 2025, a papelaria começou em 2020. O método, se eu não me engano, a primeira turma dele foi 2022 ou 2023, então ele é muito recente. Quando a gente teve a ideia do método, logo em seguida eu fiquei grávida. Então, as aulas do método Mais de Mari, por exemplo, foram feitas comigo grávida. Então, era eu de barrigão gravando a aula e tem até hoje as aulas gravadas, né? Então, isso é uma possibilidade gigantesca. Muitas das vezes não é só sobre faturamentos milionários, né? Porque isso, obviamente, você tem essa possibilidade, eu conquistei isso, mas eu não comecei pensando nisso. Eu comecei pensando na liberdade que eu poderia ter, ou o que eu poderia fazer, ou algo meu, algo que eu pudesse fazer que seria realmente responsabilidade minha e que eu faria do jeito que eu gostaria de fazer. Então, eu gravei as aulas do método, por exemplo, grávida. A Maria nasceu e foi muito interessante porque segunda-feira a Maria nasceu. Eu fiquei como ela nasceu 18 horas, eu fiquei no hospital terça, quarta. Na quinta-feira eu tava fazendo live. Ele não parou, meu negócio não parou. Eu tive a Maria na segunda-feira, na quinta-feira eu tava fazendo uma live que era um lançamento que já estava agendado, mas eu escolhi o parto normal, então eu não sabia quando ela iria nascer. Ela nasceu na segunda, tinha uma live na quinta e aí eu fiquei de stand-by. Peraí, vou cancelar, não vou cancelar. Fluiu tranquilamente, fiz uma live, era uma live de lançamento, inclusive. Vendemos muito e eu tinha acabado de ganhar a Maria. Então, é assim, uma liberdade de faturamento, de tempo, de você trabalhar de dentro de casa, de você viver essa experiência, principalmente no meu caso, viver a experiência da maternidade era muito importante para mim, que eu conquistei tendo escolhido o digital como o precursor mesmo desse crescimento. E é muito potente você falar sobre acho que é a melhor fase da feminina, né? A maternidade e tal. E você tem uma comunidade que une essas mulheres. E você acredita que é por isso? Por elas enxergarem essa sua vivência ou por elas se conectarem com esse apelo mesmo, essa liberdade de ser quem são, trabalhando com algo que é incrível e que para elas faz sentido. Mas como que você mantém uma comunidade dessa em pé?
Eu acho que sendo transparente. Eu acho que sendo muito verdadeira. Eu acho que o que conecta pessoas, principalmente ao seu propósito, o que você quer construir, que muitas das vezes se conecta com o que a pessoa quer também. Então, por exemplo, apesar de termos hoje um faturamento milionário, isso nunca foi foco do nosso crescimento ou da nossa fala, nunca foi. Porque não foi sobre isso, não foi para isso que eu comecei, entende? E as pessoas hoje que entram na comunidade, né, que são mulheres incríveis, mulheres que querem viver exatamente essa vida de liberdade, de muitas vezes poder trabalhar em casa. E eu me lembro, Gabi, pensando agora, que quando eu comecei a minha papelaria, eu me lembro de ter falado uma fala com ela que toda vez eu me recordo, que era o seguinte: se um dia isso daqui me fizer ter 3, 4 mil a mais, a minha vida tá ganha. Eu me lembro dessa frase todos os dias. Então, eu não comecei para ter altos faturamentos. Isso foi consequência de um trabalho muito bem executado e que cada vez é melhor. Porém, é o que muitas mulheres hoje buscam. Ter 2 mil, 3 mil, 5 mil, que seja o faturamento que ela sonha, porém, dentro de casa, vivendo essa vida, sem aquele luxo, né, que muitas vezes é oferecido, que às vezes desconecta da realidade da pessoa. Às vezes você acha que você precisa ter muito para começar, porque você vê pessoas tendo muito fazendo. E não é sobre isso. Você não precisa ter um carro bonito para você começar no digital. Apesar de muitas pessoas no digital terem um carro bonito. Mas não é assim que se começa, entende? Você não precisa ter uma roupa chique, você não precisa saber falar muito bem, você não precisa estar sempre maquiada. E quando eu falo com as minhas alunas hoje, eu mostro a realidade, que é muitas das vezes uma mãe que quer executar alguma coisa e às vezes não dá tempo e a gente se desdobra, e a realidade é essa. Muitas vezes muito distante do que o digital mostra. Às vezes, né? Principalmente para mãe, porque a mulher, ela se desdobra em 1 milhão. E ela sempre vai estar achando que ela tá fazendo pouco. Ela é mãe, ela é dona de casa, ela arruma casa, ela passa, ela faz cozinha, ela arruma o trabalho, ela pensa em estratégia, ela vende e ela vai se desdobrando nisso, ela ainda continua achando que ela tá fazendo pouco. Exatamente. Porque eu fiz 1000 coisas hoje. Beleza, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não tem. Mas a mulher precisa ser hiperprodutiva ao extremo. Exatamente. Fazer muitas coisas. E olha, eu discordo totalmente que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não. Ninguém. Não. Quem anda de carro não tem as mesmas 24 horas de quem anda de ônibus, que não tem as mesmas 24 horas de quem talvez nem precisa sair de casa. Exatamente. Que não tem as mesmas 24 horas de quem é mãe ou quem não é mãe. Então, as realidades, elas são muito... O dia tem 24 horas, mas as minhas são completamente diferentes das suas. Então, essa comparação, que inclusive isso já me pegou muitas vezes, você querer olhar sempre, a gente sempre olha o palco do outro comparando com os nossos bastidores, né? E a gente sempre vai se frustrar se a gente partir desse pressuposto. Então, eu também já tive muito essa fase de comparação, sabe? De você, muitas vezes eu acordando muito cedo e dando conta de tudo e com criança pequena, muitas vezes amamentando. Eu me lembro de gravando aulas, parava para amamentar, gravava mais aula, parava para amamentar e ainda assim achando que estava fazendo pouco. Porque muitas vezes você acha alguém que tá melhor, que tá crescendo, e isso destrói as pessoas. Então, quando a gente mostra, peraí, tá, olha, tem isso, é tudo muito bonito, essa tela é linda, essa arte é maravilhosa, mas atrás disso tem tudo isso aqui, ó. Não é desse jeito, é desse, essa realidade é diferente, talvez é uma outra trajetória. Então, as pessoas, elas têm trajetórias diferentes, né? E a gente tem que respeitar essa história. Então, eu respeito a minha história, eu respeito de onde eu vim, eu respeito esse crescimento, e cada um vai ter o seu também, da mesma forma que não é porque eu... ganhei Maria segunda-feira e quinta-feira fiz live, que todo mundo tem que fazer isso. Pelo contrário, cada um vai ter uma realidade sobre tudo. Então, essa transparência hoje, que é essa vida real, eu acho que ela faz muita diferença e faz muita falta hoje, quando a gente mostra resultados, principalmente dentro do mercado digital, sabe? Sim. E aí, eu queria até trazer uma provocação para a galera de casa, na questão de... Vocês estão pensando em construir um negócio ou estão flertando com o digital há muito tempo. Eu queria fazer um produto, sou muito boa no que eu faço, queria monetizar. Faz. A Eduz, ela tá aqui para apoiar negócios de verdade. E a gente tem um ecossistema gigantesco de possibilidades para que vocês construam um negócio no digital. E pode ser um negócio super padrão,
vou fazer um curso de vender curso, ou algo super disruptivo, como, vou trabalhar com papelaria personalizada em algum momento. Isso ficou tão bom, tão ajustadinho, tão alinhadinho, que eu preciso transformar e derramar isso pro mundo. Às vezes, o sonho que você não tá realizando hoje, você tá travando lá na frente outras pessoas que se inspirariam em você para realizar os sonhos delas. Então, é importante que vocês tenham essa constância e façam isso acontecer. Se vocês se sentiram inspirados com o nosso papo, sigam a Mari no Instagram. Tá aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, as redes sociais dela, para você poder acompanhar mais de perto o trabalho que ela faz, principalmente com essas mulheres que estão podendo hoje viver mais tempo com seus filhos, tá mais inseridas nas suas casas. Sim. E vivendo uma vida que não foi isso que foi vendido pra gente. A gente precisava ser super poderosa, sim. Fazer muitas coisas ao longo do dia. Mas que dá pra realizar sonhos e ser próspera fazendo o que a gente sente no coração, mas de uma maneira mais tranquila, né? Exatamente, Gabi. Essa transformação, né, que todo mundo busca, ela é possível de ser encontrada. Então, o método Mais Mari, por exemplo, ele surgiu pra gente como um transbordo mesmo. Foi exatamente isso que você falou. Quando você trava a sua ideia, você não trava só a sua ideia. Não é só o seu crescimento, não é só sobre você. São as outras pessoas que seriam impactadas por isso. Então, hoje, por exemplo, quando eu tenho um negócio, quando eu tenho uma empresa, hoje a gente tem um time de suporte, são inúmeras famílias envolvidas nisso. A Eduz, por exemplo, você vê a quantidade de pessoas envolvidas num projeto desse. Então, toda vez que existe um negócio, existem outras pessoas impactadas por isso também. Hoje, pra gente, é motivo de muito orgulho, por exemplo, ver mulheres que muitas vezes começaram do zero, que muitas vezes não tinham nem como começar. E hoje, vendendo 5 mil, 10 mil, a gente tem alunas que faturam 70, 80, 100 mil por mês só com papelaria. E é um mercado que muitas vezes você olha e você nem imagina que isso é possível. Eu lembro que quando eu comecei, eu jamais imaginaria que seria um mercado que poderia proporcionar isso, ou que teria um crescimento dessa forma. E isso acontece com vários outros. Tem coisas que as pessoas crescem, né? E a gente nem imagina que é possível, nem imagina que exista, né? Que exista hoje no mercado, e tem. Então, essa transformação, ela ultrapassa, né, os limites do só eu, só os meus sonhos, mas ela atinge muitas outras pessoas. Ai, que bom. E que bom que você fez isso acontecer e tal. Mas eu tenho uma dúvida. Sim. Quando o seu negócio foi crescendo, isso especificamente no digital, você trouxe um time para você, para trabalhar contigo. Como foi a construção do time? Acho que a gente falou um pouquinho no começo sobre as dores do crescimento. Sim. E às vezes a dor do crescimento é construir um time e uma equipe que está olhando para o mesmo lugar que você está olhando, que quer atuar de perto mesmo para que você chegue nos seus objetivos. Para construir um time especificamente para o método Mari, e aí eu queria até entender como a sua equipe funciona, se é separadinho ou se é todo mundo junto. Como que você fez esse processo de seleção, talvez, ou identificação das necessidades? Tipo, olha, eu tô muito atarefada aqui, preciso achar alguém, trazer alguém comigo para atuar nessa frente. Sim, primeiro que eu falo que o maior desafio das empresas são as pessoas. Lidar com pessoas, e não só o lidar, mas encontrar as pessoas que você quer para determinadas tarefas. Isso é muito desafiador. É uma etapa que eu falo que é uma das mais desafiadoras, porque são as pessoas que fazem a empresa, né? Que fazem acontecer. E muitas das vezes, chega uma hora que no início você dá conta de tudo, né? Quem faz o marketing é você, quem faz tráfego é você, quem faz atendimento é você, e é isso, é você para tudo. Então você sabe as etapas do processo. Quando você passa para alguém, quando você delega isso, tem os pontos bons e pontos ruins. O ponto bom é que tira de você um tempo ali que você se dedicava para aquela tarefa, que agora você pode dedicar para outras mais importantes. Que é ótimo sair da operação para olhar para a estratégia. Exatamente. Gabi, tem algo que eu falo que é o seguinte: se o piloto de um avião tá servindo um cafezinho, quem tá pilotando o avião? Exatamente. Esse é o nosso negócio. Você é o piloto do avião, você é o piloto do seu negócio. Se você tá, ao invés de pilotando o seu negócio, servindo o seu cafezinho, atendendo, fazendo aquelas demandas que qualquer outra pessoa faria, não de forma diminutiva, mas que você conseguiria delegar e ser feito com excelência da mesma forma, que não tem necessidade de ser você ali na frente, então peraí, quem tá na parte estratégica do meu negócio? Que é a parte mais importante. Então, quando a gente fala
fala de delegar, primeiro que quando eu pensei em delegar foi as tarefas que mais me consumiam tempo. Então, a primeira coisa que eu deleguei dentro do Método Mais Mari foi a equipe de suporte, porque era algo que eu poderia treinar pessoas para fazerem e que poderia continuar sendo feito com excelência, porque o suporte ele acontece em diversas frentes, né? Mentorias ao vivo, aulas ao vivo, na verdade, todo um suporte de dúvidas, então foi a primeira coisa que eu deleguei. E dentro do Método Mais Mari, a gente tem uma regra, Gabi, que é o seguinte, para alguém fazer parte do time de suporte, ela tem que ter sido primeiro aluna. Ai, que máximo. Então ela conhece o produto por Conhece dentro. tudo. Ela conhece como aluna, ela tem todas as críticas possíveis, ela fez toda a jornada, então ela passou por todas as etapas. Foi uma pessoa que não me conhecia, que conheceu, que participou talvez de um lançamento, que me acompanhou, entrou, sentiu essa necessidade, entrou no Método Mais Mari, fez e tá ali e muitas das vezes dando suporte de forma inconsciente, mas ali num grupo, né? A gente tem uma comunidade no Telegram que fica aberta para as alunas. Então, ela ali tá dando algum tipo de suporte e ela, em algum momento, ela é chamada para fazer parte do nosso time. Então, todas as pessoas que fazem parte do nosso time ou que já fizeram parte do nosso time, primeiro foram alunas. Então, essa foi uma regra que a gente estipulou, assim, para o nosso time de suporte que fez total diferença. Porque elas conhecem as próprias alunas. Então, as dores, as dificuldades, os desafios. Então, a gente faz isso de uma forma muito, muito bem organizada. Então, essa etapa de delegar, ela tem os seus desafios, mas ela é completamente necessária. Então, hoje a gente tem o nosso time trabalhando 100% em home office. Então, todo o time... E essa é uma... Hoje eu tenho a visão dos dois lados, né? De um produto físico e de um produto digital. Então, um produto físico, quando você quer vender mais, você vai aumentar lugar, você vai aumentar matéria-prima, você vai ter mais mão de obra, você vai crescer o seu negócio de estrutura, né? A sua estrutura juntamente com isso. O digital, não. O digital, você vai, obviamente, incorporar, né, deixar mais robusto, mas você não tem a necessidade de ter um espaço físico para isso. Você não tem necessidade de, sabe, é completamente diferente. Quando eu olho para as duas vertentes, para a Papelaria Mais Mari e para o Método Mais Mari, isso é completamente diferente. Então, todo o nosso time do Método Mais Mari hoje, ele é home office, tanto o designer, ele é de Roraima. Nunca conheci pessoalmente. Ele tá com a gente desde o início. Na verdade, ele era designer da papelaria e ele é hoje designer do Método Mais Mari. O nosso time de suporte é uma pessoa de Minas, a gente tem uma outra pessoa da Bahia. Também nunca nos vimos pessoalmente. Então, todo o nosso time é totalmente online hoje, totalmente home office. Que máximo. Incrível. É realmente o digital na veia. É o poder do online mesmo, da internet. E a papelaria ainda vive? Ainda vive. Hoje, obviamente, não é onde eu tô com o meu trabalho mais focado, né? Ela acontece hoje de uma forma mais... Mas você ainda põe a mão na massa ou só a equipe? Coloco também. Mas, difícil. mas já não faz parte da minha rotina de trabalho mais. Então, ela acontece, eu intervenho, mas já não é como era antes. Não, antes eu fazia tudo, absolutamente tudo. Atendia cliente, postava e fazia o produto e montava, pedia fornecedor, então era tudo. Hoje não, hoje já acontece naturalmente mesmo. Agora, a gente tá se encaminhando pro final. É muito rápido. Muito rápido, gente. Mas eu queria, só pra gente fechar, porque eu acredito que a galera já curtiu o vídeo, já compartilhou com os amigos, com certeza com as mulheres que querem mudar a vidinha aí. E já ativaram o sininho para os próximos episódios, aquilo que a gente sempre fala. Agora a gente tem o Instagram também, do Eduscast, então sigam a gente lá, tá aqui na descrição do vídeo. E pra gente se encaminhar pro final, eu queria que você trouxesse como que você se organiza nessa sua rotina de mãe, empreendedora e tudo mais. Pra gente já ter como insight aí agora. Peguem papel e caneta para a gente anotar. Pra que seja uma rotina consciente, mas que a gente consiga dar vazão naquilo que precisa ser feito. Sim. Porque a gente sabe que na qualidade de empreendedora a gente vive muitas glórias, mas também tem seus desafios. Tem muitos desafios e coisas. Precisa ser feito. A gente é adulto, a gente vai entregar. E aí, como que você se organiza nesse sentido? Eu primeiro falo que a gente equilibra pratinhos, né? Quando um pratinho tá começando a cair, você vai nele, porque a mulher, principalmente, não que homem não tenha, gente, mas a mulher, ela tem muitas outras funções
tão importantes quanto o seu próprio negócio. Então, quando eu vou pra mim, por exemplo, eu já passei por diversas fases, tá, Gabi? Porque eu falo que a minha vida ela vai se adaptando até de acordo com a minha filha. Porque hoje é uma parte de mim, eu preciso me ajustar. Então, no início, por exemplo, quando a Maria era neném, eu conseguia fazer muita coisa com ela em casa. A minha mãe muitas vezes me ajudava ali 2, 3 vezes na semana, mas é uma fase onde o neném dorme muito, então eu conseguia fazer muita coisa tranquilamente, manhã, tarde, noite, enfim, conseguia fazer bem, bem tranquilo. Quando ela foi crescendo, e esse ano já é o primeiro ano dela na escolinha, eu precisei me adaptar em muita coisa. E uma coisa super interessante é que a nossa vida ela nunca mais volta a ser a mesma. Não dá pra eu comparar, por exemplo, eu já tive muito isso, tá? De comparar a produtividade que eu tinha antes com a minha produtividade hoje e me cobrar muitas vezes por isso. É impossível. É uma fase que você vai ter que se ajustar mesmo, entender o que é prioridade pra você, como que você vai se organizar e qualquer minuto ele faz diferença. Então hoje, por exemplo, na parte da manhã, a Maria fica 100% comigo. Então é o horário onde eu pego para fazer as demandas que são mais tranquilas, que eu não preciso tanto estar ali focada, às vezes gravar um vídeo, por exemplo, não é o horário onde eu faço isso. Então é o horário onde hoje eu cuido de mim também, então onde eu vou na academia, ela vai comigo, onde eu vou me exercitar, vou arrumar as coisas que eu preciso, organizar mesmo o meu dia, planejar, talvez ali estar em contato com o suporte, organizar as próprias demandas do dia que eu preciso resolver. Do almoço, dá banho, tudo comigo. Então, ela faz tudo 100% comigo. Depois que ela vai pra escola, aí é o horário onde eu fico full time mesmo. Onde eu faço toda a rotina do negócio em si. Então, colocar as estratégias para validar. Então, por exemplo, agora a gente tem várias estratégias que a gente desenhou e que a gente vai testar a partir da próxima semana. Então, o período da tarde, onde eu vou estar ali 100% focada em gravar os vídeos, validar páginas, testar, fazer todo o processo mesmo. E aí, à noite também, muitas vezes, se estende para ir e que parte dele depois também é por conta dela e desligar e realmente se preparar para um novo dia. Então, como eu consigo me organizar hoje, não é a forma 100% produtiva, não vai ser igual, mas vai ser sempre o meu melhor. Então, isso é uma cobrança que eu trago hoje, assim, de uma forma real. Não tem como você ser 100% o tempo todo, sabe? Mas que super atende e que faz com que os meus resultados se mantenham da mesma forma, escolhendo o jeito certo de ser feito. Então, muitas vezes não é a quantidade de coisas que você faz. Então, muitas vezes a gente fica preso nisso, né? Eu tenho que, para começar o meu negócio, eu preciso trabalhar de 8 da manhã até 8 da noite, ou eu preciso estar ali o tempo todo. E não. Você vai fazer escolhas inteligentes. Então, o meu tempo hoje ele é 100% valioso. Talvez o que eu fazia antes o dia inteiro, hoje eu faço em 4 horas, porque eu entendi que eu preciso ter escolhas assertivas. Então, eu vou pensar melhor. Na hora que eu for gravar um vídeo, eu não vou sentar na frente da câmera e fazer de qualquer jeito, porque talvez eu vou precisar refazer, então eu não posso ter retrabalho. Vai ser um momento onde eu vou fazer da forma correta, vou fazer bem feito, vou saber o que eu estou fazendo. Então, ele é um tempo mais pronto, né? Realmente produtivo naquele momento que eu estou executando. Ai, que máximo. Então, sejamos assertivos, né? Assertivo, exatamente. Não é a quantidade de coisas que você faz, é a qualidade das coisas que você faz, independentemente do tempo. Às vezes eu vou ter 1 hora e eu posso acertar mais do que quem tem o dia inteiro. Porque não é sobre a quantidade, é sobre o que eu estou fazendo. A estratégia que eu estou usando, as técnicas que eu vou testar. Então, é sobre isso, não é sobre quantidade, né? Se fosse assim, tava super fácil. Então, era só eu ficar o dia inteiro fazendo que ia dar certo. E não é, a gente sabe que não é. Ai, Mari, eu tô muito feliz de ter recebido aqui. Foi um prazer, Eu Gabi. amei, eu amei. Ficaria aqui mais. Eu também muito ficaria tempo. horas e horas e horas, inclusive. Teremos que fazer de novo. Com certeza. Tenho certeza, a galera vai amar. Comenta aqui embaixo que a gente tem que trazer a Mari de novo. E queria muito agradecer você por ter vindo, pela nossa parceria, por fazer parte da família Eduz. É um prazer. E queria agradecer a galera de casa que ficou até agora. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos episódios. Mas a gente também vai colocar tudo lá no Instagram do EduzCast, então nos sigam lá, tá ok? Sigam a Mari também, tá aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê!